Boa tarde, pessoal. Aqui do Gestão de A a Z. Hoje eu vou conversar com o Iano Zego. O Sr. Iano ele é o presidente da Mecalor Soluções de Engenharia Térmica. É um grande amigo, é um excelente gestor e a gente está falando aqui justamente sobre gestor. Na minha opinião, é um poço de sabedoria e cada vez que eu vou conversar com ele eu saio com o meu baldinho cheio. E tem uma outra característica também que eu gosto muito nele. Ele tem o coração desproporcional ao corpo, né? É uma pessoa que tem uma parte humana sensacional. Eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho rapidamente. Eu já tenho aqui a primeira pergunta, que é muito boa. Ianas, por favor. Felipe, muito obrigado pela apresentação. É uma honra para Eu já vou começar dizendo que eu não sou presidente da Mecalor, eu sou ancião da Mecalor. Certo. Eu estou na Mecalor há apenas 33 anos. Mas a minha vida profissional começou antes disso. Trabalhei 10 anos numa empresa de engenharia e fiquei 5 anos fazendo doutorado nos Estados Unidos. Tenho orgulho de dizer que a Mecalor comemora 60 anos este ano. Meu pai fundou a empresa em 1960 e de lá para cá temos feito um monte de coisa muito divertida. Para mim isso é uma paixão, uma diversão. Passamos por um número sem fins de planos econômicos. Desde a Revolução de 1964 até as duas crises do petróleo, 73, 79, plano cruzado, plano Bresser, plano Collor, a quebra do Lehman Brothers, aí a recessão maravilhosa dos últimos 6 anos e agora veio o coronavírus. Como se programar, como planejar no ambiente dele? Eu estou convencido de que é muito fácil achar justificativas para as coisas não darem certo. Que afinal de contas, com tantas crises e com tantas... É fácil, né? É fácil se justificar. Mas a Mecalor nadando na contramão... Aliás, essa era a pergunta que eu ia fazer. O senhor entrou na pergunta certinha. Se a gente analisar os últimos 5 anos, né, eu percebi assim, que a economia ela cai, fica estável, volta a cair de novo. E quando a gente analisa a Mecalor, ela está na contramão, né? A Mecalor ela vem crescendo, ela dá uma estabilidade, cresce de novo. O ano passado, por exemplo, 2019, a Mecalor abre a filial no México, ela se torna então uma multinacional. Cresceu 27%. 27%. Nós entramos na pandemia em janeiro, o senhor falou muito bem, com 230 funcionários, hoje estamos com 250 e fora os 10 que ainda precisam ser contratados. Ianos, qual o segredo? Não tem segredo. Mas talvez uma sugestão é o seguinte, esquece os analistas econômicos. Eles não acertam mesmo. Pronto. E as crises vão continuar aparecendo, principalmente aquelas que são cisnes negros, imprevisíveis, totalmente imprevisíveis. Então a gente tem que estar preparado para elas. Como? Por exemplo, ter uma equipe que não seja muito no limite. Ter segundos para todo mundo, ser conservador em termos financeiros, porque vem uma crise, as empresas fecham por problemas de caixa, tão simples quanto isso. Então é bom você estar preparado para uma crise que venha, porque você não sabe mesmo quando ela vem. Mas depois disso, esqueça da economia. Pessoas. Antes disso, fique com os radares ligados para o que acontece nos mercados de atuação. É muito importante saber tendências e possibilidades futuras de novos produtos, novos negócios. Segundo, olhe para dentro. A Mecalor é sustentada por 3 pilares: cliente, gente e tecnologia. Então é muito simples. Cliente, quem paga as contas é o cliente. Sem dúvida. Parece óbvio, mas muitas empresas não se dão conta disso. Se tudo corre bem, o cliente paga 100 e sobra 5 para pôr no bolso ou reinvestir. Mas os outros 95 saem do bolso do cliente e vão para o bolso dos funcionários ou fornecedores ou impostos. Então o cliente tem que ser muito bem tratado. É interessante. Qualidade é uma paixão a Mecalor. A gente tem uma verdadeira obsessão por qualidade.
A qualidade é um atributo que talvez nem todo mundo saiba, que age dos dois lados da contabilidade. Olha que interessante assim. De um lado, reduz despesas. Eu tenho menos despesa para consertar equipamento que saiu com qualidade duvidosa. Por outro lado, o cliente estando feliz, ele volta a comprar, ele fica fiel e recomenda para os amigos. Então, aumenta a receita e diminui o custo. Quer coisa melhor do que isso? Então, essa é uma coisa que a gente tem a paixão, como eu já disse. Nós temos um lema que diz mais ou menos o seguinte, que a gente não descansa enquanto não tiver certeza que ofereceu ao cliente o que há de melhor. Interessante também. Também é muito fácil falar. Sim. E é bonito falar isso, mas você passar isso para a organização toda, para aquele técnico que está... Cultura, né? É cultura. Para aquele técnico que está no Amapá e se defronta com uma dificuldade e tem que decidir se fala para o cliente que não estava no meu projeto ou ajuda o cliente. Então é uma coisa que já está no sangue e a gente treina as pessoas nesse sentido. Resultado disso é um índice de satisfação que a gente mede com muito cuidado, um índice de satisfação do cliente muito alto. Segunda coisa é gente. Tudo isso só é possível com gente, com pessoas. Eu digo o seguinte, que eu já estou com 71 anos, se eu vou deixar algum legado nesse mundo, é uma prova viva que dá para fazer coisas extraordinárias com brasileiros comuns. Olha só, show de bola. Parece fácil, mas também não é. Porque depende das pessoas, na verdade, depende muito da interação entre as pessoas. A forma de trabalho, a forma como uns se ajudam aos outros. Nós temos um grupo diretivo, são 5 gerentes e 4 diretores. Com exceção do meu filho, que está apenas 8 anos aqui, o grupo inteiro tem uma idade média de 45, pouco menos que 45, e estão todos na Mecalor há mais de 20 anos. Então eles foram formados aqui dentro. Todos com formação superior, com MBA, com cursos extracurriculares. E essas pessoas, elas vão transmitindo essa cultura aos outros. A idade média da equipe da Mecalor hoje é da ordem de 30 anos ou menos. Então a gente gosta de contratar gente jovem e ajudar esse pessoal a crescer profissionalmente e crescer na vida, claro. Com certeza, cresce junto com a empresa também. Eu pessoalmente tenho um lema que é o seguinte: cooperar e não atrapalhar. Deixa cada um fazer o que sabe fazer, eles sabem direito como fazer e eu estou aqui para ajudar quando for necessário. Essa confiança é importante, né? Eu dedico, eu diria, 90% do meu tempo a escutar as pessoas, conversar com elas, eventualmente fazer um comentário, fazer perguntas, mas deixar cada um tomar o seu caminho. É um crescimento orgânico. Isso é muito legal. A gente planta, tem que regar, adubar e depois torcer para dar certo. Esperar crescer. Né? Algumas plantas crescem melhor, outras não tão bem. É. Mas não adianta fazer mais nada. Uma vez que você plantou, adubou e regou, Tem que esperar crescer. tem que esperar e tem que ter paciência. Paciência. Tem que ter paciência. Uma liderança aqui no mercado não se forma em um ano. Com certeza. São muitos anos, 5, 10, 20. Com certeza. Então tem que ter paciência. Portanto, Mas é uma formação sólida, né? Gente é tudo. Segunda, já estou falando terceira. Primeiro cliente, depois gente. E a terceira, tecnologia. Nós queremos ser reconhecidos como sendo referência em inovação e pioneirismo.
é muito importante a gente ter resultados suficientes para sustentar, para suportar os investimentos que a gente quer fazer. Mesmo naquilo que a gente não sabe se vai dar certo. Olha só. Normalmente tem dado certo, mas tem coisa que deu errado. Não me entristece, que faz parte. Se você é pioneiro, você sabe que você tem um risco que está errado. É o custo do aprendizado, né? É o custo do aprendizado. Hoje eu posso afirmar, sem falsa modéstia, que o que nós fazemos hoje é padrão do primeiro mundo. Tem uma frase que o senhor fala, como é que é? O fracasso bem-sucedido? É uma frase que eu gosto bastante. E que diz o seguinte: o fracasso bem-sucedido tem que ser comemorado. Existe o fracasso mal-sucedido, que é aquele que você tenta e no primeiro obstáculo você fala, não deu certo. Né? O fracasso bem-sucedido é aquilo que você vai, persevera, até descobrir que é um beco sem saída. Né? Aí rabo no meio das pernas, volta para trás e aprendeu que por lá não vamos mais. Entendi. Tá? Então acho que é uma comemoração. Tem todo um aprendizado por trás disso. E tem um aprendizado por trás disso. A gente aprende muito com nossos erros, a gente aprende muito com as queixas e reclamações de cliente. Isso é importante, né? Ouvir o cliente e trazer isso para dentro. O pessoal de vendas é um segredo. O pessoal de vendas fica muito bravo comigo quando eu digo que nós temos um programa de reclamações e eu cuido pessoalmente disso. Olha. Porque ele diz o seguinte: nossa, o cliente vai achar que todo mundo reclama. Não. Hoje, nesse momento, eu tenho 5 reclamações em andamento. Isso significa o seguinte: o cliente já está satisfeito. Certo. Porque a gente foi lá, deu problema, a gente trocou componente, trocou a peça, trocou equipamento, fez o que tem que fazer, resolveu. Mas a gente tenta ver o que mais a gente tem que fazer para esse cliente ficar tão satisfeito que ele volta a comprar e nos indica para os amigos. Isso às vezes demora meses. A gente só encerra uma reclamação de cliente quando ele disse: olha, muito obrigado, maravilhoso, recomendo, estou muito feliz. Essa é uma visão interessante. Voltando ao assunto tecnologia. Nós não economizamos dinheiro quando se trata de tecnologia. Esse ano vamos investir talvez R$500 milhão só em software para engenharia. Nós usamos o programa SolidWorks e estamos mais avançados do que todas as empresas brasileiras. A própria empresa no Brasil, às vezes, tem dificuldade em nos ajudar. Investimos muito em equipamentos, ferramentas, treinamento, e neste momento nós estamos desenvolvendo 2 produtos inovadores, 2 linhas de produtos inovadoras. Eu tenho hoje, acho que 10 engenheiros trabalhando dedicados a desenvolver essas linhas de produto. Isso custa dinheiro, não só em termos de salário, como comprar componentes. Um desses equipamentos vai ter de ser testado nos Estados Unidos. É um investimento, né? É um investimento. Existe um risco? Existe. Com certeza. Outra prova de que a gente investe bastante, no meio dessa pandemia toda, nós continuamos com o nosso plano de expansão, que se tudo correr bem até o fim do ano que vem, está concluído, talvez início de 2022, e com isso vamos triplicar a área da empresa. Sai de 5 mil metros quadrados. Sai de mais ou menos 6 mil para 18. É bem ousado. E o pessoal de vendas vai ter de preencher esses 12 mil metros quadrados. Cada um com seus problemas. Exatamente, eles têm que se virar. Cada um com seus problemas. Nós nunca tivemos planos de crescimento. Nas metas anuais, crescimento nunca é uma meta. Ela meio que acontece como resultado. Certo. Apesar disso, nos últimos 18 anos, eu tenho estatística de 18 anos para cá,
A Mecalor, as vendas da Mecalor aumentaram 6 vezes, foram multiplicadas por 6. Isso corresponde a um crescimento um pouquinho acima de 10% ao ano, já descontado a inflação. É um crescimento bem sólido. Incluindo 2008, 2009, incluindo a recessão do segundo governo Dilma, incluindo a pandemia, tudo isso junto. E é uma perspectiva de a gente fechar o ano bem também, igual ou melhor do que o ano passado. Então essas coisas vão acontecendo. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho bem feito. São esses 3 pilares. São esses 3 pilares. Eu dedico o meu tempo basicamente a isso. Legal. Mas em especial às pessoas. Show de bola. Yannis, agora é uma pergunta que eu considero difícil de responder. Eu considero difícil por quê? Porque a instabilidade do mercado, a instabilidade econômica, ela tira um pouco, ela deixa a visão do cara estratégico um pouco míope. Mas assim, não dá para não fazer essa pergunta. Qual é a sua visão da economia pós-pandemia? O que o senhor acha? É claro que é uma opinião particular sua, né? Mas me interessa muito pela visão que o senhor tem da parte econômica. Os analistas econômicos, que entendem muito mais de economia que eu, nunca acertam e ficam brigando entre si com a perspectiva para o ano que vem. Quem sou eu para dar uma estimativa? Desculpe decepcioná-lo. A melhor resposta que eu tenho é que não sei. Não dá para saber. E não quero saber. Nós estamos sempre lançando novos produtos, novas tecnologias. Está fazendo a sua Vamos parte. exportar mais. Abrimos a filial no México e, se for o caso, vamos abrir mais uma ou 2. Vamos embora. Então, nós não estamos dependendo do crescimento do PIB. Se o PIB crescer 2%, a gente cresce 2%. Se crescer 3%, a gente cresce 3%. Não. A gente se concentra A na gente nossa... se concentra em fazer as coisas muito bem feitas, está sempre inovando. Muitos dos produtos se tornam obsoletos. Tivemos 1 ano e meio em que fornecemos um produto específico, projetado para um único cliente. Fabricamos 1.200 equipamentos dedicados e acabou. O resultado do ano foi maravilhoso, o ano que vem não tinha. No entanto, a gente repôs com outras coisas. Legal. Acabou compensando com outras. Acaba compensando com outras coisas. Mas isso é uma visão interessante, né? Não vamos se preocupar com a questão, com as visões econômicas, vamos olhar para dentro da empresa e fazer a empresa crescer. Eu acho que essa é a... Ela cresce porque a gente está olhando para todos os lados. Nós atuamos em praticamente todos os mercados. Mercados que necessitam de equipamentos baseados em engenharia térmica. A engenharia é o nosso coração. Hoje nós temos 40 engenheiros. Uma empresa de 250 é coisa rara, não é bem indústria, está mais para empresa de engenharia. Exatamente. E estamos o tempo todo desenvolvendo novos produtos. Eu acho que estamos indo para o final, né? Estamos caminhando para o final. Eu queria uma última pergunta interessante. Que conselho que o senhor daria? A gente tem uma geração subindo, a gente tem uma geração entrando num mercado conturbado. Eu tenho um mar revolto e tenho uma geração entrando nesse mercado. Que conselho que o senhor daria para essas pessoas? Na Mecalor, nós temos uma equipe de pessoas comuns. Não temos estrelas. No entanto, nós fazemos coisas extraordinárias, iguais ou melhor do que o resto do mundo faz. Portanto, tenha confiança em si. Isso, olha que legal. Nós, brasileiros, conseguimos fazer coisas incríveis. Basta a gente querer. Basta a gente querer e basta a gente encontrar um ambiente que isso seja valorizado. O ensino superior é importante, mas é o mínimo. Não é suficiente. Gostar de aprender é fundamental. O aprendizado contínuo não é um plus, é uma necessidade para sempre, até o fim da sua vida. Além disso, as empresas procuram pessoas com características de comportamento e postura, que saibam trabalhar em equipe, que tenham paixão pelo que fazem, que tenham padrões éticos elevados. Isso é importante, né? A questão da ética, os princípios, os valores. Isso, é ética
parece uma coisa difícil de entender. Nós mesmo na Mercalor, nós temos um caderno onde ele descreve o que a gente entende por conduta ética, 32 páginas. Mas eu digo o seguinte, não precisa ler. Cada um de nós sabe muito bem o que é o certo e o errado. Basta fazer Então vamos fazer apenas o que é o certo e na dúvida, aí sim, vamos discutir. Correto. Correto. Janos, eu queria te agradecer de coração. Para a gente é um orgulho muito grande estar aqui na sua presença, fazer essa entrevista que o senhor concedeu. Então, a equipe do Gestão de A a Z agradece de coração. Muito obrigado. É uma honra, de verdade. Obrigado. Valeu.